Há 3 épocas importantes na vida de cada pessoa: a época da semeadura, a época da espera e a época da colheita. Essas épocas também são chamadas de estações. Giram em torno de diferentes aspectos de sua vida, de modo que reflita a sua fase atual. A época de espera é geralmente a mais odiada para muitos de nós porque é a mais desafiadora. Durante a temporada de espera, muitas coisas são testadas. Ficamos impacientes tanto com nossas sementes quanto com Deus também. Às vezes você pode até se perguntar por que a colheita não está chegando. Querido amigo, Deus tem uma palavra para você hoje. Pare de duvidar do tempo dele. Ele nunca está atrasado. Sua época de colheita chegará. Sua temporada de espera logo terminará. Pode parecer que se você não fizer algo rápido, as coisas vão sair do controle. Acalme-se e mantenha firme a sua fé. Não desista de Deus. Seu tempo é sempre perfeito. Ele é o Criador do tempo. Como ele pode perder isso? As palavras estações e tempo foram mencionadas pela primeira vez no primeiro capítulo da Bíblia. Isso por si só deve nos dar uma ideia de quão importantes são para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, cada estação tem seu próprio propósito e sua duração. Se você olhar novamente para as estações do ano na terra em que vivemos, descobrirá que elas influenciam a maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas. As estações afetam o clima, estilo de vida, negócios, economia e muitas outras coisas ao nosso redor. Existem estações específicas para plantar certas sementes. Quando você perde esta estação, tem que esperar até o próximo ciclo antes de poder plantar novamente. Se você deixar de plantar nessa época, não terá nada para colher na época da colheita. Há também épocas em que certos negócios prosperam. Por quê? Porque certas mercadorias e serviços são mais procurados durante essa época do ano. Essas são indicações de que o tempo e as estações controlam nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus nos colocou para fazer exatamente isso. A razão pela qual estou chamando sua atenção para isso é simples. Alguém traçaria tal ordem em seu projeto sem um plano de ação para cada estação? Agora, não estou falando das estações terrenas ou físicas, mas das estações espirituais, as estações da nossa vida. Assim como indiquei no início desta mensagem, a nossa vida é o resultado da estação atual do Espírito e do que estamos fazendo ou não fazendo no momento. Um dia Deus estava falando com o pai da fé, Abraão, assegurando-o de seu compromisso com ele e tudo mais. Então Abraão passou a se abrir com Deus sobre seus medos. Ele disse que, embora o Senhor tenha prometido que o abençoaria, ele temia, pois mesmo que as bênçãos viessem, não haveria um filho para herdá-las. Ele não achava que uma criança faria parte da bênção, e posso lhe dizer o porquê. Ele ficou incomodado porque Deus continuou falando sobre abençoá-lo e fazer dele uma geração, mas nunca mencionou nada sobre sua esterilidade. Ele deixou escapar e disse a Deus: você continua falando sobre como me abençoaria, mas não me deu um filho por todas essas bênçãos. Quando eu morrer, meu servo é o único que herdará a minha propriedade. Veja, Deus entendeu que Abraão era humano. Da mesma forma, ele entende que você também é. Ele não ficou bravo porque entendeu que Abraão estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Não que ele estivesse prestes a se afastar de Deus ou insultar, mas para compartilhar como amigo quanto ele precisava consertar aquela área de sua vida. Meu amigo, assim como Abraão, Deus quer que você seja honesto sobre seus sentimentos com ele. Então lhe digo que mesmo amando a Deus genuinamente, você muitas vezes pode parecer não entender o porquê certas coisas demoram a acontecer. Você segura sua frustração por muito tempo e isso tem devorado você de dentro para fora.
Bem, olhe para o pai Abraão e aprenda com ele. Fale com Deus sobre isso com toda a honestidade. Não com frustração ou raiva, nem mesmo com resignação, mas com fé, porque você acredita que ele pode fazer algo a respeito. Essa foi a abordagem que Abraão usou e vou lhe dizer por que é importante. Ao usar a fé para expressar suas dores diante de Deus, você permanecerá aberto para quando ele falar ou lhe der alguma resposta. Quando você usa a raiva, frustração para expressar suas preocupações, você pode acabar não tendo paciência ou sensibilidade para ouvir qualquer coisa que Deus vai lhe dizer. Você pode acabar perdendo o momento em que a resposta do Senhor está chegando. Mas ouça o que disse Deus a Abraão depois que ele compartilhou suas preocupações com ele. Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 7 nos diz: A isto respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Assim como eu disse anteriormente, por causa da fé que Abraão teve, ele pôde receber a resposta de Deus às suas orações. Se tivesse orado com dúvidas ou frustrações negativas, ele teria se precipitado e ficaria apenas reclamando e sairia frustrado. E essa atitude nunca produz nada de bom. Aprendamos com Abraão, querido amigo. Deus já sabia o que Abraão precisava para que as coisas que ele havia prometido acontecessem. Por exemplo, ele não poderia ser chamado de pai de muitas nações se morresse sem filhos. Ele não poderia ter uma geração se seu nome morresse com ele. E assim Deus tinha um plano e um tempo para tudo o que havia dito a Abraão. Claro, Abraão não tinha aprendido isso na época, então ele estava preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, sua fé foi fortalecida e creu em Deus até o último minuto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Sara, por outro lado, começou a ficar frustrada, impaciente com o fato de estar ficando velha demais para ter um bebê. Essa frustração levaria ao nascimento de Ismael pela serva Agar e abalaria a paz da família por algum tempo. O filho que nasceu e foi chamado de Ismael é o exemplo da impaciência e falta de confiança em Deus. Quando você começa a duvidar do tempo de Deus, começa a perder a paciência. Caro amigo, não perca esta mensagem se você estiver em sua época de espera. O que você está esperando? Se Deus te prometeu, acredite nele. Vai acontecer. Assim como as estações nunca falham, sua época finalmente chegará. Você plantou suas sementes e agora está esperando e parece que a colheita nunca virá. Às vezes dá um sinal de que está para vir e depois desaparece novamente. Não tema, sua hora vai chegar. Às vezes você pode ver as pessoas em suas épocas de colheita e começar a pensar que sua própria época já passou. Não entre em pânico, não duvide, todo mundo tem sua própria época. Você não tem o mesmo destino, você é diferente. Lembre-se do Deus em que você crê. Ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Alguém disse uma vez: Deus não fala apenas porque quer informá-lo. Ele fala porque quer realizar o que está falando. Esta declaração confirma o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem dito algo a você ultimamente ou há algum tempo? Não duvide. Você tem um trabalho que é cooperar com o Senhor. Esteja atento para quando Ele lhe enviar os sinais. Esteja pronto para se mover quando Ele disser para se mover. Esteja pronto para se levantar quando Ele disser para se levantar. Esse é o seu trabalho, assim como Abraão. Encorajo-vos a meditar sobre a vida do pai Abraão. Veja como ele fazia questão de manter os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Ele estava sempre pronto para quando Deus lhe dissesse algo. Ele sabia que Deus não tinha limites para realizar. Somos nós que temos o limite, portanto, por meio da fé, ele sempre buscou as instruções de Deus e, na hora certa, seu grande milagre veio. Ele segurou o filho da promessa, Isaque. Eu oro por você nesse momento. Que você receba forças renovadas para crer em Deus até o fim. Que sua fé recém-descoberta substitua todas as dúvidas e medos. E que isso desencadeie um engajamento ativo em orações e louvores enquanto você espera para realizar seus próprios milagres também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Ninguém gosta de ser esquecido, principalmente por aqueles de quem mais gosta e, definitivamente, por quem lhes prometeu algo. Uma das minhas observações sobre a vida e a natureza que considero cativante, especialmente com sua aplicação tanto no plano espiritual quanto no físico, é o elemento tempo e estações. Você fará muito bem a si mesmo ao aprender e abraçar essa verdade em sua vida como cristão, porque é a chave para a sua paz, força e consistência com Deus. Deixe-me explicar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 22: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É um princípio já estabelecido colocado em ação por Deus que, enquanto a terra existir, os tempos e as estações, ou fases como podemos chamar, nunca cessarão. Como isso se aplica à natureza? Veja como funcionam perfeitamente as várias estações do ano. Elas nunca perdem seus tempos. Você não tem neve no verão. Cada estação vem com seus próprios sinais. E o dia e a noite? Embora várias localizações geográficas na Terra experimentem o dia e a noite de maneiras diferentes, ainda funciona da mesma forma. Todo mundo sabe que durante o dia você cuida dos seus negócios e à noite você vai para a cama. Até os animais entendem isso, exceto, é claro, os animais noturnos. Você também pode ver isso na biologia, em como o corpo funciona. Uma das características de um ser vivo é o crescimento. E um dos fatores mais importantes no processo de crescimento é o tempo. Coma, beba água, exercite seu corpo e faça tudo o que quiser para poder crescer, mas não pode se desviar do tempo. Seja a longo ou a curto prazo, o crescimento requer tempo. Quando um agricultor planta uma semente, ele não vai para casa e depois volta no dia seguinte para fazer a colheita. Não, ele a rega, a alimenta bem e depois lhe dá tempo para crescer na natureza. Todas essas coisas acontecendo ao nosso tempo são um indicador de que nosso Deus, o Criador, opera com as estações e o tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 15, diz: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus é intencional sobre tempos e fases. Embora ele não esteja vinculado a isso, ele os respeita e trabalha com eles. Um dos maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje é a questão de entender e trabalhar com o tempo e as fases de Deus. Devo confessar que também tenho dificuldades com isso às vezes. Veja, Deus não é um humano e, portanto, não consegue mentir ou falhar. Sua palavra e sua obra têm dentro de si a suficiência para acontecer. A Bíblia está cheia de evidências desta verdade. Porém, há uma linha reta do ponto da promessa de Deus até o ponto do seu cumprimento. Esta linha é chamada de tempo. Entre esses dois pontos, ou seja, o ponto do falar com Deus até o ponto da manifestação do que ele disse, muitas coisas vão acontecer,
E se você não estiver em sintonia com Deus, você terá dificuldades e provavelmente vai se afastar dele. Mas, por meio da compreensão, você pode desenvolver os ingredientes necessários para permanecer firme até que o que ele diz se torne realidade para você. Para ser completamente honesto, o ato de esperar acontecer o que Deus disse que faria não é fácil, mas, ao mesmo tempo, também não é impossível. Veja, em primeiro lugar, Deus nunca vai pedir que você faça algo que Ele sabe que você não pode fazer. Em segundo lugar, Deus não lhe dará uma promessa que Ele sabe que não pode cumprir. E em terceiro lugar, Deus não pedirá que você faça algo sem fornecer suporte para você. Você tem que entender essas três coisas, e é aqui que mais sentimos falta. Permanecemos na integridade da palavra de Deus, o que é bom, mas exigimos que Deus opere de acordo com o nosso tempo. Querido cristão, uma das minhas passagens bíblicas favoritas é a de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo que Deus já lhe disse tem um carimbo de data e hora. Fale sobre a fé e a desenvolva. Fale sobre a palavra e continue firme nela. Mas não jogue fora a base da sua fase de espera. A fé em si mesma trabalha com paciência. A Bíblia nos diz para aprender e seguir aqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. Você não pode apressar ou barganhar com Deus para fazer algo antes do tempo perfeito. Você sabia que até mesmo o nascimento de Jesus estava de acordo com um tempo determinado diante de Deus? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma prova de que você realmente confia em Deus está em sua capacidade de esperar o tempo dele. Ninguém espera em Deus e se arrepende. Abraão e Sara, Ana, a mãe do profeta Samuel, Davi, Daniel e assim por diante. Cada uma dessas pessoas era exatamente como você e eu. Elas provavelmente tinham mais motivos para desistir do que você, mas permaneceram e esperaram em Deus. Sim, muita coisa vai acontecer enquanto você espera em Deus, mas não importa o que aconteça, você não deve aceitar a mentira do diabo de que ele se esqueceu de você. Realmente não é preciso Deus para mudar a sua situação. Deixe-me dizer isso novamente. Realmente não é preciso nada para que Deus haja em seu nome e mude as coisas para você. Você é muito importante para Deus, nunca deve se esquecer disso, e por isso, o que quer que Ele queira fazer por você, Ele garante que fará bem feito. Você pode estar pensando: tenho esperado em Deus, mas nada aconteceu. Parece que meu caso é impossível. Parece que minha situação não pode ser resolvida. Mas isso não é verdade. É muito importante que você aprenda a tirar os olhos do que está vendo e focar no próprio Deus. Em meus poucos anos como cristão, tenho observado que Deus realmente quer que nossos olhos estejam fixados nele, muito mais do que naquilo que precisamos. Digamos, por exemplo, que você esteja pedindo a Deus uma casa própria. Você orou e está trabalhando o máximo que pode para economizar, acreditando em algum milagre de multiplicação e provisão. E toda vez, algo mais surge e você tem que começar do zero novamente. Pode ser muito frustrante, concordo. No entanto, tendo orado, Deus quer os seus olhos e sua confiança nele. Quando a Bíblia diz para lançar suas preocupações sobre Deus, ela não diz para mostrar a Ele o que você precisa e depois tentar resolver por si mesmo. Lançar nossas preocupações para Deus significa lançar nossas necessidades nele. Significa deixá-las ir e entregar para Ele, não mais tornando isso sua preocupação ou seu problema, mas de Deus. Então, cada vez que pensar no assunto, lembre-se que está fora de suas mãos e nas mãos de Deus, ou seja, está bem cuidado. O tempo intermediário é gasto esperando em Deus. Eu sei que você não tem problemas em receber e crer em Deus por uma palavra. Também sei que você não tem problemas em lançar suas preocupações sobre Ele. Mas você tem um problema esperando para ser resolvido? A sua incapacidade de esperar em Deus é a razão pela qual você caiu em depressão, ansiedade e, até certo ponto, na incredulidade. Certa vez, Saul, o rei de Israel, não podia esperar de acordo com as instruções de Deus para Samuel vir e dirigir uma cerimônia, e ele mesmo foi em frente e fez o que Deus havia lhe ordenado que esperasse ao profeta para que fosse feito. Essa única ação lhe custaria todo o reino de Israel
e o faria perder a presença de Deus em sua vida também. Querido cristão, sua fase de espera é sua fase de criação. Esta é uma das coisas que Deus faz em seu período de espera, isto é, o período entre quando Ele fala e quando as coisas acontecem. Deus usará sua fase de espera para trabalhar em você primeiro. Às vezes, não é que o seu milagre não esteja pronto, é você que não está. Não importa o quão rico você seja, você não pode presentear seu filho de 5 anos com um carro e dar as chaves para ele mesmo dirigir. Você poderia dar a ele um carro de brinquedo do tamanho dele, e ele poderia dirigir esse carrinho. Mas para ele dirigir um carro de verdade, você sabe que ele tem que atingir a maioridade, aprender a dirigir, tirar a carteira de motorista e só então você pode dar a ele as chaves. Fazer o contrário seria colocar em risco não apenas a vida da criança, mas também a vida de outras pessoas inocentes. O carro está ruim? Claro que não. A criança é má? Não. As pessoas que ele prejudicaria são más? Não. A causa do acidente não seria porque alguém é mau, mas porque o motorista não estava pronto ou qualificado. Se nós, como humanos, sabemos lidar com essas coisas, quanto mais Deus, nosso Pai. Ele também opera de maneira semelhante, esperando que confiemos enquanto Ele nos prepara para as bênçãos futuras. Enquanto Ele está trabalhando em nós, Ele começa a se livrar de algumas coisas. Você pode não saber, mas pode haver coisas em você que têm o potencial de destruir a sua reputação e seu destino mais tarde na vida. Deus usa sua fase de espera para te ensinar e te livrar de apuros. Às vezes, isso pode te custar relacionamentos e recursos. Você pode perder algumas coisas preciosas, mas tudo faz parte. Algumas pessoas podem chamá-lo de tolo porque você não aproveitou certas oportunidades. Você pode até ser rotulado como preguiçoso e ocioso porque tem os olhos em Deus, acreditando em orientação e provisão. Só você sabe pelo que está crendo nele. Ninguém mais sabe. Então você não deve medir o agir de Deus em sua vida pelo que está acontecendo na vida dos outros. O fato de Deus estar trabalhando na vida de outras pessoas não significa que Ele se esqueceu de você. Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 16, diz: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante em mim. Se você está passando pelo que parece ser uma operação silenciosa de Deus em sua vida enquanto espera, continue esperando, continue servindo. Você não foi esquecido. Lembre-se de José na prisão. Depois de interpretar os sonhos dos servos, um deles o esqueceu, mas ele continuou crendo até a hora certa. Deus estava preparando uma oportunidade, mas ele também estava posicionando José. Onde mais José teria encontrado esses dois servos e tido a chance de ouvir e interpretar os seus sonhos, se não na prisão? Tudo estava funcionando de acordo com um plano de Deus. Você não precisa entender, pois você não é Deus. Seu trabalho não é entender, mas crer que Deus está do seu lado. E se Ele estiver do seu lado, então Ele resolverá as coisas para o seu bem. Você nunca vai se arrepender de sua fase de espera. Como José, continue crendo e continue esperando. Deus não se esqueceu de você. Ele virá por você e, quando assim o fizer, todos os seus anos de espera vão acabar rapidamente. Continue crendo. Continue esperando. A vida pode ser desafiadora. Ela pode trazer infortúnios um após o outro. Depois de um tempo, você pode começar a se definir por seus desafios, por como as pessoas o veem, pelas mentiras que o diabo está colocando em sua mente. Você começa a acreditar que não é bom o suficiente, que é fraco, que as coisas nunca vão mudar, que nunca vai conseguir e que está condenado. Acreditamos em todos os tipos de coisa com base no que passamos, e você pode ser dominado por sentimentos de desesperança. Embora todos esses sentimentos e crenças possam ser muito reais, precisamos nos fazer algumas perguntas pertinentes. Devemos permitir que as pessoas definam quem somos? Nossas circunstâncias devem definir quem somos? Nosso valor é baseado no que alcançamos ou adquirimos? Claro que não. A verdade é que só o Criador de algo conhece verdadeiramente o propósito, as habilidades e limitações daquilo que ele criou.
Da mesma forma, somente Deus que nos criou, que nos uniu intrincadamente no ventre de nossa mãe, sabe e, portanto, tem o direito de definir quem somos, o que podemos fazer e o que nos tornaremos. Ora, porque o Criador sabe o que Ele colocou em você, só Ele conhece nosso começo e nosso fim. Então, por que tantos de nós cristãos não somos capazes de ser confiantes, intrépidos e vitoriosos? Por que andamos com uma atitude derrotada, de cabeça baixa? Porque permitimos que as mentiras do inimigo se tornassem a nossa verdade. Satanás usa o mesmo velho truque que usou desde o início dos tempos. Ele ataca a mente. Ele fez isso no Jardim do Éden com Adão e Eva. Ele brincou com a mente de Eva e a fez duvidar do que Deus havia dito. Deus disse isso mesmo? Ele perguntou. E ainda hoje, Satanás usa o mesmo truque repetidamente, plantando mentiras em nossas mentes. Será que Deus realmente disse que você é o cabeça e não a cauda? Será que Deus realmente disse que se você confessar seus pecados, você será perdoado? Você realmente foi curado pelas feridas que Jesus sofreu na cruz? O inimigo trará dúvidas à sua mente e atacará seus pensamentos, porque ele sabe que suas vitórias começam com os seus pensamentos. Se você pensa que é um perdedor, ninguém pode fazer de você um vencedor. Mas se você acredita que é mais que vencedor em Cristo, nada e nem ninguém poderá detê-lo. E às vezes a palavra de Deus é tão simples que temos dificuldades para aceitá-la como ela é. O mistério do quão poderosa é a palavra de Deus torna difícil para muitos apenas tomá-la como ela é. Podemos ter dificuldades para entender como um Deus tão santo pode nos perdoar tão facilmente, ou para entender como uma doença da qual os médicos já disseram que não tem cura pode ser curada em nome de Jesus. Podemos ter dificuldades para entender como Deus pode dar uma solução para aquilo que parece não ter jeito. Mas, amigos, é hora de colocar o capacete da salvação. O sangue de Jesus é uma garantia de quem somos e a quem pertencemos. A obra da cruz fez com que todas as promessas de Deus fossem nossas. Deixe seus pensamentos se fixarem em Deus e até onde Ele o trouxe e o que Ele diz sobre você. Você deve se lembrar constantemente que pertence a Deus e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Acredite no que Deus diz em sua palavra sobre você e sobre suas circunstâncias, e não caia nos jogos mentais que o diabo está jogando em você. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pensamentos de derrota e desânimo virão, mas cabe a nós resistir a esses pensamentos. Resistir significa que você não pode simplesmente sentar e orar para que os pensamentos desapareçam. Você terá que ser deliberado ao lutar contra pensamentos ímpios. Terá que se recusar ativamente, de propósito, a deixar esses pensamentos permanecerem em sua mente. Recuse-se a alimentar pensamentos contrários à palavra de Deus. E o melhor ainda é que, fazendo isso, você substitui as mentiras do inimigo pela verdade da palavra de Deus. Você começará a ver e a experimentar as vitórias de Deus em sua vida. Quando você lê a palavra, medite nela e declare isso sobre sua vida, sobre aquele enfermo, sobre as situações desafiadoras. As coisas não podem permanecer as mesmas. Veja, a palavra de Deus não é um pensamento positivo. A palavra de Deus não é uma esperança vazia. A palavra de Deus é viva e ativa. E uma vez que a entendemos, que cremos nela e aplicamos em nossa vida, começaremos a enxergá-la ganhando vida diante de nossos olhos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, amigos. Mas onde está sua mente hoje? Está presa nas opiniões e percepções do mundo? Veja o que Paulo nos aconselha em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que valorizar a sabedoria de Deus acima da sabedoria do mundo.
Temos que estar dispostos a fazer as coisas da maneira de Deus para que possamos ver e experimentar o poder e a vitória dele em nossas vidas. Temos que estar totalmente comprometidos com Deus e tomar sua verdade como a única verdade. Veja o que diz Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E não se trata apenas de conseguir aquela promoção, comprar uma casa nova, casar com a pessoa dos seus sonhos. Essas coisas são boas. Não estou dizendo que você não deve desejá-las ou pedi-las, mas além disso, peça a Deus vitórias que tenham um valor eterno. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na verdade, a palavra de Deus nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, riqueza, carreira e família, todas essas coisas são boas e devemos, por todos os meios, pedir a Deus que nos abençoe com elas. Mas vamos primeiro buscar a Deus, aprender a sua palavra, buscar a sua opinião. Vamos primeiro orar por aqueles que estão perdidos para serem salvos de seus pecados. Vamos confiar em Deus para nos livrar de vícios e do comportamento ímpio. Vamos clamar a Deus para nos usar para construir sua igreja. A verdade é que uma vez que você se concentra na agenda de Deus, todas essas coisas o seguirão e não serão mais impossíveis para você. Você não passará por cima de seus colegas de trabalho para conseguir aquela promoção, pois seu primeiro desejo será levar outros a Cristo, e em segundo lugar, você terá a certeza da palavra de Deus de que a vitória é sua. Você saberá que seu futuro está definido, e você já é vitorioso porque o Criador do céu e da terra está no comando de sua vida. A palavra de Deus declara que você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo que o fortalece. Sua vitória está garantida, e você tem que aprender a rejeitar o medo, o fracasso, as más percepções e buscar em Deus tudo o que diz respeito à sua vida. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Somente seus pensamentos determinarão se você viverá em paz ou tumulto, vitória ou fracasso. Sua mente determinará se você se concentrará nas coisas do alto ou se ficará preso nos problemas desta vida. Sua mente determinará se você obedecerá a Cristo ou acreditará no diabo e se renderá à derrota. Deus é tão maravilhoso que mesmo para as áreas de nossas vidas em que somos fracos, Ele já fez um plano para isso. Portanto, pare de se questionar porque você tem esta ou aquela fraqueza. Deus aparecerá em sua força e cobrirá você. Não dê desculpas que só contribuem para o diabo derrotá-lo. Como Davi, vá e mate aqueles gigantes, sabendo que Deus está com você, sabendo que sua graça é suficiente para a sua vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você acha que sua idade é uma fraqueza? Mas a verdade é que sua idade não é uma limitação para Deus. Você acha que seu passado assusta a Deus? Mas Ele pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para a sua glória. A verdade é que suas qualificações não têm nada a ver com isso. É tudo sobre Deus e suas promessas. Ele está cuidando de sua palavra para cumpri-la. O favor de Deus pode levá-lo a lugares que outros levaram anos para alcançar. Você pode ter pecado e sentir que o Senhor não vai ajudá-lo. Ouça, peça perdão a Deus, aceite o perdão dele, mude seus caminhos e siga em frente. Você tem que se levantar e perceber que seu Pai não guarda rancor. Ele não guarda seu pecado contra você. Você pode sentir que sua situação é tão deprimente e que nunca sairá dessa tristeza e dor no coração. Mas, amigo, você se levantará novamente, sorrirá novamente, viverá uma vida plena. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia me diz, e você deve crer para poder receber. E o que Deus diz em sua palavra? Salmos capítulo 30, versículo 5 diz: Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira.
Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz também em Marcos, capítulo 9, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. O Senhor escreveu uma carta de amor para nós que nos tranquiliza, que podemos fazer isso, podemos vencer, podemos superar, podemos ser curados, mesmo que o relatório do médico diga o contrário. Podemos conseguir aquele emprego mesmo se estivermos contra pessoas mais qualificadas. Podemos vencer essa toxicodependência. Podemos dizer não ao pecado que tão facilmente nos envolve. Nós podemos porque Deus disse que nós podemos. Amigos, Deus já disse. Tudo o que temos a fazer agora é acreditar. E lembre-se que a fé sem obras é morta. Uma vez que cremos, temos que agir para ver o seu poder operando em nossas vidas. E não é apenas para você desfrutar, mas é para os outros verem e darem glória a Deus. É para os outros verem e encontrarem esperança para suas situações. É para os outros verem e mostrarem como desfrutar das promessas de Deus. Todos nós temos pessoas que vêm contra nós, fazem comentários negativos e tentam nos desacreditar ou nos menosprezar. Alguém o julgou mal, espalhou boatos ou o feriu de uma forma ou de outra? Nossa natureza humana naturalmente quer esclarecer as coisas e revidar. Mesmo como cristãos enfrentamos batalhas, momentos de intensa tentação, dúvida, medo e ansiedade. Às vezes pensamos que quando lutamos por nós mesmos podemos acabar com tudo de uma vez por todas. Mas o problema com essa abordagem é que assim que você resolver um problema, outros 3 aparecerão. Sempre haverá uma oposição, uma batalha por saúde, dinheiro, trabalho ou relacionamento. E se você estiver constantemente tentando lutar por si mesmo, ficará distraído, exausto e até derrotado. A força humana é limitada em comparação com a força sobrenatural de Deus, onde as batalhas de nossa vida estão envolvidas. O maior desafio que muitos de nós cristãos enfrentamos é deixar que Deus lute por nós. Se for deixar Deus lutar por você, você deve se submeter à sua vontade total e completamente a Ele. Eu sei, a ideia de não estar no controle de tudo é assustadora. Não é algo a que estamos acostumados, pois há anos nos dizem que precisamos ser corajosos e aprender a fazer as coisas por conta própria. Quando se trata de guerra espiritual, não somos nós que lutamos contra o inimigo, é Deus quem luta através de nós. Quando você estiver lutando por si mesmo, o verdadeiro defensor, o Deus Altíssimo, recuará. Ele vai deixar você fazer do seu jeito, mas quando você toma essa decisão e diz: Deus, estou entregando isso ao Senhor, não vou passar minha vida preocupado com o que alguém está dizendo, desperdiçando minha energia, tentando fazê-lo mudar de ideia, chateado porque não são como eu. Deus, eu sei que o Senhor está lutando minhas batalhas. Então Deus, o Criador do Universo, irá para a guerra em seu favor. Quando as pessoas tentarem te derrubar, Deus vai te levantar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 14, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Imagine esta cena. Os israelitas acabaram de ser libertados da escravidão no Egito e Deus os guiava por uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite. Ele os leva até a beira do Mar Vermelho, basicamente um beco sem saída. Eles têm uma enorme massa de água na frente deles e atrás um exército egípcio que quer alcançá-los. Quando você se encontra em um beco sem saída, como os israelitas, pode ter certeza de que Deus lutará por você, meu amigo e minha amiga, se você confiar nele. E assim os israelitas começaram a entrar em pânico. Eles disseram: o que faremos? Estamos prestes a ser recapturados. Isso vai ser o nosso fim. E Deus lhe disse: apenas fique em silêncio. Eu vou lutar por você. O que aconteceu depois disso? Deus fez o que só Ele pode fazer. Ele dividiu o mar ao meio. Eles tiveram então uma parede de água dos 2 lados e Deus conduziu o seu povo em terra seca. Como isso foi possível? Isso só foi possível por causa do poder sobrenatural de Deus. O Senhor lutará por você. Ele lutou por seu povo e eles não se preocuparam em levantar um dedo em sua defesa.
Portanto, pense em suas lutas atuais, nos desafios pelos quais está passando, nos momentos em que não vê uma saída para a oposição e nos momentos de grande tristeza e luto. Caro cristão, fique tranquilo, porque Deus prometeu lutar essas batalhas por você. Em Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você consegue ter a perspectiva agora? Existem muitas histórias semelhantes na Bíblia onde Deus, em todo o seu poder, salvou as pessoas que o amavam. Deus vai lutar por você, mas a única coisa que você precisa fazer é ficar e confiar. Outras traduções de Êxodo capítulo 14, versículo 14 dizem: o Senhor lutará por vocês. Você só precisa ficar quieto. Você acorda todos os dias angustiado por causa de um vício ou um hábito que te persegue? Você vive atormentado, pensando, essa coisa horrível ainda está viva em mim? Deus sabe tudo sobre o pecado que permanece em seu coração. E Ele sabe como você odeia isso e tem chorado por isso. Deus está ciente dos vícios que você está enfrentando. Deus sabe sobre sua oposição. Agora, Ele quer que você ouça estas palavras do salmista. Salmos 28, capítulo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Por causa disso, Davi pôde dizer: não temerei mal algum. O diabo obteria a vitória se pudesse convencer Davi a ter medo. Já percebeu que é assim que ele também nos engana? Ele quer que você tenha medo de não ser ajudado. Uma vez que você concorda, ele tira o melhor de você e você permanece escravo de suas manipulações. Deus está dizendo para você que está sofrendo e machucado: não tema e não desanime. Você não precisa lutar nesta batalha. Fique firme, mantenha sua posição e veja a salvação do Senhor em seu nome. Você pode estar se perguntando: mas o que devo fazer? Como posso ter a paz do Senhor e descansar em tudo isso? Você só precisa ficar quieto. Você só precisa manter a sua paz e permanecer em repouso. Você não precisa levantar um dedo. O que significa ficar quieto? Como o silêncio afeta a capacidade de Deus de trabalhar em seu favor? Está escrito no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando você não fica parado e tende a entrar na luta enquanto Deus está tentando lutar por você, isso muitas vezes atrapalha a maneira como as coisas funcionam. Você precisa se lembrar que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que nossos caminhos humanos. Você já achou que Deus está demorando muito e você então tenta fazer as coisas sozinho? É você, meu amigo e minha amiga. Se for, você deve aprender com Abraão. Quando Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus, as coisas não saíram exatamente como eles esperavam e as consequências se espalharam através dos tempos. Mas quando pararam e permitiram que Deus resolvesse as coisas em seu favor, eles não apenas conseguiram exatamente o que queriam, mas também se tornaram parte de um milagre. Ficar quieto significa estar disposto a esperar. Significa deixar sua agenda de lado e permitir que Deus trabalhe no plano perfeito que Ele tem para você. Vamos aos passos para ficar parado e deixar Deus lutar por você. Leia a palavra de Deus. Deus nos deu a Bíblia para nos ajudar a aprender sobre Ele, nos lembrar de suas promessas e nos dar esperança neste mundo sombrio. Ao lermos sua palavra, aprendemos o que a Bíblia diz sobre descansar em Deus, porque a Escritura nos mostra claramente que Deus nos ama. Ele está conosco. Ele sabe o que está fazendo. Afinal, se Deus pôde enviar pragas para libertar uma nação escravizada e abrir o Mar Vermelho para conduzi-la à segurança, então Ele também pode livrá-lo de tudo que você estiver passando. Se Ele pôde tomar uma cidade apenas com o som das trombetas, derrotar um exército de dezenas de milhares com apenas 300 homens, salvar 3 homens de uma fornalha ardente e ressuscitar Jesus dentre os mortos, então Ele pode lidar com qualquer coisa que vem em nosso caminho.
Ler a palavra é como começar a encontrar Deus e a aprender a descansar nele. Pratique a obediência. Como cristãos, somos chamados a andar em obediência. Quando estamos sendo obedientes, também estamos quietos na presença de Deus. A obediência desafia sua carne. É preciso humildade e amor para obedecê-lo de todo o coração. Por meio da obediência, você está dizendo a Deus que depende dele e confia em sua sabedoria, independentemente do que você sente ou pensa de outra forma. E se há algo que Deus ama fazer é mostrar-se fiel àqueles que obedecem e, como veremos em breve, aos que confiam plenamente nele. Confie em Deus. Embora isso pareça óbvio, confiar em Deus exige muito esforço, assim como a obediência. É preciso fé para permitir que o Senhor lute suas batalhas. O aprender a descansar em Deus é construído sobre o fundamento de saber que sua ajuda vem somente de Deus e saber que Ele tem o que é preciso para lhe dar a vitória. Confiar em Deus significa dar um passo para trás no ringue para permitir que Ele entre, não tentando lutar ao lado dele, mas descansando em seu amor e confiança enquanto Ele derruba os seus inimigos. Louve e agradeça. Concentre seu coração, mente e alma em Deus, louvando-o por seu grande poder, força e amor. O que é isso? É uma ótima forma de confiar. Isso exige que você tire os olhos da intensidade de seus desafios e coloque-os em quem Deus é e quão fiel Ele sempre foi, tanto para você quanto para todo o seu povo, desde o tempo memorial. O verdadeiro louvor e agradecimento dão origem à paz e a grandes milagres. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Conforme você louva a Deus, as coisas começam a acontecer no reino invisível. No Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha o nome de Jesus como arma, mas tinha o louvor. O louvor é como um incenso que é lançado no céu. Enquanto você se envolve em louvor, Deus cheira o incenso como uma forma ou um sacrifício e ele entra em ação imediatamente. De fato, quando escolhemos descansar em Deus por meio do louvor, o seu poder surge para nos libertar. O louvor move Deus à ação. Portanto, em vez de reclamar, passe o tempo louvando e agradecendo a Deus. Declare sua grandeza acima de sua situação enquanto espera para ver sua demonstração em sua vida. E por último, como você pode deixar Deus lutar suas batalhas? Pratique paciência. Você provavelmente já ouviu isso antes, a paciência é uma virtude. Se você tem dificuldade nessa área e começa a ficar impaciente, lembre-se de que o tempo de Deus é o melhor. Lembre-se de que o Senhor lutará por você se você ficar parado tempo suficiente. Querido cristão, você deve se lembrar que quando Deus luta por você, não há repercussão ou consequências. Tudo é perfeito, sem consequências para quem fica parado e espera pacientemente em Deus. Deus sabe como lutar por seus filhos, diz nos Salmos: Não toque no meu ungido. Você pode não sentir isso, mas você é o ungido de Deus. Você pode estar em uma situação onde há desrespeito, pessoas te empurrando para baixo, oposição ao seu redor. Você acha que nunca vai mudar. Prepare-se, sua hora está chegando. Deus ouviu cada palavra negativa falada contra você. Ele viu todas as pessoas que tentaram te segurar. A vindicação de Deus está a caminho. A promoção está chegando. Novos níveis estão chegando. Deus fará coisas novas acontecerem que você nunca poderia fazer acontecer. Ele está preparando aquela mesa na presença de seus inimigos. Deus sabe como lutar por você. Por que você não coloca esse desafio nas mãos dele? Você já tem um defensor. Deus pode fazer isso melhor do que você. Ele sabe como fazer justiça. Ele sabe como vindicar você. Nada pode resistir ao nosso Deus. O que quer que enfrente na vida, se você apenas mantiver a paz e permanecer em repouso, Deus promete que lutará suas batalhas. Ele abrirá um caminho mesmo quando você não vê uma saída.
Deus tem um histórico comprovado nas Escrituras para cumprir sua palavra, e ele sempre pode ser validado na premissa de sua palavra. Os homens podem voltar atrás em suas palavras, mas o Deus Todo-Poderoso é um Deus de integridade. Portanto, creia, confie e dependa de Deus de todo o seu coração. Deixe Deus lutar suas batalhas. Ele nunca perdeu.